O estado de São Paulo deve liberar um número recorde de detentos para a saída temporária de Natal, que acontece entre 23 de dezembro e 3 de janeiro. Aproximadamente 37 mil presos que cumprem pena no regime semiaberto deverão ter acesso ao benefício, o que corresponde a quase 18% da população carcerária do estado. O chamado Saidão de Natal vai permitir que os detentos fiquem 12 dias fora da cadeia. O benefício concedido pela Justiça é alvo de críticas. Entre 2015 e 2019, quase 25 mil presos saíram e não voltaram às unidades prisionais. Zé. É um absurdo legal, né? A lei garante exatamente isso. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu fui o primeiro a falar sobre o saidão do Dia dos Pais para a garota que matou o pai e matou a mãe. E agora nós vemos o saidão do Dia das Crianças para uma mãe que matou o próprio filho. Para se ter uma ideia de como a lei é maluca nesse sentido. O argumento é o seguinte, é de que num determinado momento, já que não existe prisão perpétua no Brasil e nem pena de morte, num determinado momento nós estaremos nos encontrando com esses criminosos. Então eles precisam de uma fase de adaptação, ou seja, os saidões. Eles saem em datas especiais, cheio de critérios teóricos. Não podem andar junto com os companheiros, os criminosos, não podem beber e têm que estar em casa a partir de 8 horas da noite. Só que não há como fiscalizar isso. Não há, no Brasil, a possibilidade, nem que seja por amostragem, de fiscalizar esse tipo de coisa, como é nos Estados Unidos, por exemplo, quem está em liberdade condicional, quem está em casa, pode receber a visita a qualquer momento de um agente do Estado. Se ele não estiver cumprindo as obrigações, ele volta para a cadeia. Então, esta lei tem que ser modificada. Quando entra um projeto aqui, que é sempre por pressão, quando alguém, vamos aumentar a pena para tal crime, eu penso, não é preciso. O que é preciso é cumprir a pena determinada pela lei e determinada pela justiça. É isso que precisa. Nada de progressão, nada de saidão. Foi condenado a 10 anos, que se cumpra os 10 anos de cadeia. E o mais interessante é que a gente vê que os presos humilham os soltos no Brasil, né? Eu não esqueço do dia em que o ex-deputado Arnaldo Faria de Sá foi para o plenário da Câmara dos Deputados, né, e brandiu lá um menu, um cronograma de alimentação e de refeições para os presos. Um café da manhã suculento, com pão com manteiga, no meio da tarde uma fruta e um café, no almoço bife a rolê num dia, frango grelhado no outro, uma feijoada na sexta-feira, no meio da tarde outro café e depois um jantar, também com menu todo estabelecido e na noite um outro lanche com pão para que todos durmam tranquilos, né? O gasto com preso é absurdo, chega a R$25 mil em algumas prisões. A média fica ali em R$2 mil, a média nacional. Algumas mais, em virtude ali do tipo de encarceramento, né? Então, eles humilham o trabalhador que não tem um café da manhã, um café no meio da tarde, um almoço com menu assim, isso é feito licitação, o restaurante é obrigado a cumprir o que está ali naquela promessa, né? E qualquer coisa eles reclamam. Então, está errado, o que precisa ser mudado é a lei. O juiz, aqui eu defendo o juiz, não tem outra opção. A lei manda o executor, né, da VPEM, da Vara de Execução Penal, tem que canetar. Agora, os mais perigosos não voltam, né? É preciso um cuidado especial, inclusive, para a aplicação da lei. Repito, o que está errado é a lei, tem que mudar essa lei e não ficar criticando o juiz porque ele cumpre a lei ao fazer esses saidões tradicionais. Aqui em Brasília, todo mundo sabe onde eles estão. Eles andam cabelo rapado, de branquinho, chinelo branco, todo mundo sabe quem são.